Eu sei que o dia amanheceu tão ruim, mas veja a graça em suas provações. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Eu sei que alguém ouve suas orações. Nenhuma folha cai sem ele saber que é permitido e tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar, e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz, e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar.
Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos nos concentrar para a prece. Pensar numa paisagem bem bonita, que nós possamos orar para Jesus, para nosso Deus Pai, estar conosco nesse momento, nos acalmando o espírito, relaxando o nosso corpo, trazendo boas energias para nosso lar, para onde quer que nós estejamos, que nós possamos, Senhor, receber toda essa luz da prece e que possamos ser um ponto de luz para os amigos e para aqueles que estejam precisando do seu amparo, trazendo uma palavra, um conforto, um carinho, que a gente consiga seguir o exemplo que Jesus trouxe para nós. Com a sua permissão, Senhor, a gente vai iniciar mais um estudo de hoje. Obrigada, graças a Deus. Olá, turminha do GEAL! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje o nosso tema é benevolência. Vamos ver o que significa benevolência primeiro? Olha, benevolência, lá no dicionário, é uma qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, que demonstra afeto, estima em relação a uma outra pessoa. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, relevando sobre altruísmo, ou também está bem relacionado à empatia, palavra que a gente costuma falar bastante aqui nos nossos estudos, né? Então, ser benevolente é uma forma de ser caridoso, vocês sabiam? Faz parte do sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E isso está no Livro dos Espíritos, na questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, o nosso famoso BIP, que é, assim, a sigla que define a excelência da caridade, aquilo que nós deveríamos praticar com todos, a todo tempo. Ser benevolente para com os nossos semelhantes também é uma forma da gente mostrar o nosso amor ao próximo. A benevolência, ela produz doçura, afeto nos nossos atos. Ela como se ela colocasse um pouquinho de açúcar, sabe, nas nossas relações, um temperinho a mais. Mas isso tem que vir dos nossos corações. Não pode só ficar nas aparências. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, item 6, que a benevolência ela tem que ser realmente sentida e vivenciada, e não ser como por educação, sabe? Ela tem que vir de dentro para fora. E se a gente começar a praticar pouco a pouco, com certeza nós conseguiríamos fazer isso com mais e mais pessoas. Agora, vou deixar vocês com uma história que acredito que a maioria conhece, que fala sobre benevolência. Um exemplo bem legal para a gente entender melhor o que é benevolência. Através, primeiramente, da mudança do nosso olhar, como a gente enxerga o nosso próximo e como nós deveríamos enxergar, e depois na nossa mudança de atitude. Porque assim já vamos ter uma boa ideia de como podemos mudar o nosso olhar e as nossas atitudes no dia a dia. Com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos amigos. Tudo começa pela forma como a gente enxerga o outro, com bondade, com caridade, com empatia.
Resumindo, com benevolência. Agora vou deixar vocês com a história. Beijos, até a próxima. Um homem ia calmamente de Jerusalém para Jericó, sem saber que na estrada pela qual seguia havia salteadores. Os salteadores armaram uma emboscada e, quando o homem passou, o atacaram. Os bandidos o espancaram e roubaram tudo o que ele possuía. A surra foi tamanha que o homem ficou à beira da morte no meio da estrada deserta. Desceu então pelo mesmo caminho um sacerdote. Não quis ajudar o pobre homem, por isso fingiu não o ver e foi embora. Mais tarde, ali passou um homem de outra cidade. Também viu o pobre homem caído, mas teve medo de ajudar um estranho. Olhou para o lado oposto e seguiu sem ajudar. Depois apareceu um samaritano voltando de uma viagem. Vendo o homem à beira da morte, ficou com muita pena e o socorreu. Cuidou de suas feridas, deu-lhe um pouco de água e o colocou em cima de seu cavalo. Em pouco tempo, estavam seguros dentro de uma estalagem. No dia seguinte, tirou de sua bolsa 2 denários e, entregando-os ao dono da hospedaria, disse: Cuide bem dele. Tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês gostaram dessa parábola? Agora, para vocês entenderem direitinho, temos que esclarecer algumas coisas. Jesus, quando contava uma história, ele falava do que acontecia no dia a dia das pessoas. Assim, elas poderiam entender melhor. E nessa parábola, vemos alguns personagens que para a gente agora não faz muito sentido. Quem era, por exemplo, naquela época, os samaritanos, levitas e sacerdotes? Os samaritanos eram um povo que não era bem visto pelo povo judeu, representado na história pelo sacerdote, pelo levita e o próprio viajante. Os sacerdotes e os levitas representavam um cargo religioso importante. Eles não gostavam dos samaritanos, eles não eram amigos. E por incrível que pareça, quem foi ajudar foi justamente o samaritano, aquele que seus povos não se gostavam. Jesus quis com isso nos ensinar que devemos ser bons, ajudar quem está precisando, sem preconceito, independente do que a pessoa é ou faz. Fazer como o bom samaritano, que mesmo não sendo amigo do viajante, ele auxiliou, dando-lhe o que ele necessitava. Isso tudo faz a gente pensar se somos bons só com a nossa família ou com os nossos amigos. Ser como um samaritano é um aprendizado para a gente. Ele parou o que ele ia fazer, ele acudiu o homem caído, viu o que ele estava necessitando, sem se preocupar quem era aquele homem, o que ele fazia, se era um samaritano igual a ele, ou se ele era um judeu. Ele agiu acolhendo com amor, com carinho, um desconhecido que estava necessitando. Ele foi benevolente, se preocupou com o viajante, pagou para que ele ficasse num local para dormir, se tratar, e depois ele ainda voltou naquele mesmo lugar para saber como ele estava e pagar alguma despesa que viesse a aparecer. E é muito importante você saber também que se você é pequeno ou pequena e quiser
ajudar algum desconhecido na rua, nunca faça isso sozinho. Esteja sempre com um adulto do seu lado para lhe auxiliar, combinado? Um forte abraço para vocês e agora vamos para a nossa atividade. Olá, meus amores, estamos juntos novamente, para mais um estudo. Eu espero que todos estejam bem, assim como eu e os meus amores. O estudo de hoje, a benevolência, ela tem referência no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item 6, nas instruções dos Espíritos. E nos diz assim: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura. E foi isso que nós vimos na parábola do bom samaritano, da pouco, no vídeo. Quando percebemos alguém necessitado, é porque também nós estamos necessitados, mas de formas diferentes. Precisa de atenção, de cesta básica, de cuidados médicos, de carinho, de amor. E o outro? O outro precisa de colocar em prática os ensinamentos do mestre, que já estudou, que já aprendeu. E se aprendeu, precisa colocar em prática. E por que não basta dizer que é bom, que ama o próximo? Tem que praticar, não perder essa oportunidade grandiosa de fazer pelo outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Eu ouvi alguém dizer num curso que eu fiz que um coração que cura é um coração curado. E essa frase bateu fundo em mim. Um coração que cura é um coração curado. Um coração curado, ele já tem muito amor, muitos ensinamentos gravados em seu coração. Ele já está curado de muitas coisas e ele já está pronto para curar outro coração. E isso quer nos dizer o quê? Que precisamos fazer pelo outro todo o bem que está ao nosso alcance pelo outro, porque esse bem vem até nós em algum dia, de alguma forma. Então, para males que curam, vamos à nossa atividade. E sabe qual é a nossa atividade? É tipo isso aqui, olha. Sabe o que é isso aqui? Um band-aid. Um band-aid. É o que nós vamos fazer. E o que nós vamos precisar? Régua, canetinha ou giz de cera ou lápis de cor. Eu usei esses dois aqui. Esse aqui para pintar o coração que vocês viram. Esse daqui para escrever, para vocês enxergarem melhor, tá? A caneta para poder riscar ou um lápis, cola e tesoura sem ponta. E também uma folha de qualquer cor. Vocês viram no meu exemplo que eu usei já uma folha aqui, ó, que não servia mais. Bom, mas eu vou fazer com uma folhinha aqui, olha, limpinha. Então, vou abaixar aqui o celular, ok? Primeiro, vocês vão dobrar a folha, tá vendo aqui, ó? Dobra a folha certinho, passa o dedinho, certinho para firmar bem, passa bem o dedinho, dobrou? Agora vai, ó, de novo, dobra, mais uma vez no meio, passa o dedinho para formar bem o vinco. E aí você pega a régua
E você vai medir, aqui, olha, vai medir 10 centímetros. Deixa eu pôr meu óculos novamente. 10 centímetros da ponta pra cá. Aqui. E aqui. E você, então, faz a linha e corta. Aqui, olha. E corta. Quem quiser, não tiver tesoura, é só dobrar bem e cortar com a mão. Cortou? Agora você tem, olha, 2. Junta. Tá vendo aqui, ó, essas beiradinhas aqui, olha. Você vai dobrar assim, não precisa vincar, não. Só encosta um no outro, olha, pelas pontas. E você vai arredondar. É só, olha, quem quiser faz com a canetinha assim. Vou mostrar pra vocês. Dá pra ver? Ah, quem quiser faz só assim. Isso, tá vendo? Ficou jóia, né? Que é arredondada as pontas. E aí, o que você vai fazer? Com uma parte, continua dobrada aqui, onde está o vinco, tenta fazer um coração, do jeito que você consegue. Coração grande, um coração pequeno, como você quiser. Pinta para que o seu band-aid de amor cure bem. Você pinta de giz de cera, de lápis de cor, de canetinha, como você achar melhor e o material que você tem em casa, claro, né? Pronto, um coração bem legal. Depois, você ou corta com a mão ou corta com a tesoura. Não tem o meiozinho? Então, você vai cortar bem onde você fez o risco, corta, junta aqui de novo, ó, tá vendo? Junta e dobra. Aqui, ó, ponta com ponta. Força bem, ó. Isto, olha aqui, ó, viu? Ponta com ponta. Separa. Não ficou marcadinho aqui, ó? Dá pra vocês verem, né? Vocês vão pegar a cola e vão passar na parte onde está arredondado. Cuidado para não encher muito de cola, não há necessidade, ó. Você faz assim, muito bem. Cola. Do lado. A outra partezinha. Você passa cola ou pinga, tanto faz. E cola na outra partezinha. Juntou. Ui, soltou. Junta de novo aqui. Pronto. Viu? Aí, tá vendo? Você, na partezinha onde dobrou, tá vendo aqui o meio? Nesse meio, você vai escrever o que é um coração que ama. Então, eu vou colocar
Jesus nos ensina a cuidar do outro, como nós vimos na parábola do bom samaritano. Mas você não precisa escrever essa frase que eu falei. Você pode colocar outra, né? Faça o bem sem olhar a quem. Você pode colocar assim, olha, aquela frase que eu falei. Um coração que cura é um coração curado. Me sinto bem cuidando de alguém. O amor nos torna pessoas melhores. E aqui está o seu band-aid. Então, é a benevolência, é você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Então, Jesus nos ensina a cuidar do outro. Isso aí é a afabilidade e a doçura que temos em nosso coração e colocamos em prática. Agora, vamos nos preparar para a prece final. Beijos! Querido Jesus, mestre amigo e irmão de todas as horas, te agradecemos por estarmos juntos aprendendo teus ensinamentos. Hoje aprendemos sobre a benevolência, que é a caridade que Jesus nos ensinou em agir com boa vontade para ajudar nossos irmãos. Que possamos vivenciar esse ensinamento tão sublime que nos ajuda a praticar o amor. Te agradecemos por todas as graças que foram enviadas nesse momento, que estamos juntos em comunhão com os nossos amigos espirituais. E que essas vibrações também possam chegar aos nossos irmãos. Graças a Deus, graças a Jesus. existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração, seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar
levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus.
grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Alma debruça nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar. Avisos de julho. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza. Telefone 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E Setor da Família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam. Telefone 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor,
nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, bem como do pagamento das mensalidades ou de doações, sua contribuição pode ser realizada através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Anote aí: Pix CNPJ 42 482 901/0001-07. Depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp, número 991586760. Campanha dos chinelos. Um chinelo tipo Havaiana unissex, de número 18 até 44. Andar descalço é bom, mas só se for por opção. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Agende o seu atendimento fraterno pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506 2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Você não está sozinho. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU, toda terça-feira às 9 horas. Canal YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. Estamos retornando ao presencial de forma gradual. Por enquanto, somente a reunião pública de quinta-feira voltou ao modo presencial. As demais reuniões continuarão online pelo canal do YouTube. Protocolo: uso obrigatório de máscara, comprovante de vacinação, distanciamento e uso de álcool gel. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Reuniões públicas: domingo, 9 horas e sexta-feira, 20 horas. Fluidoterapia: terça-feira, 19h30 e quarta-feira, 9 horas. Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, aqui pelo canal do YouTube. É um prazer muito grande tê-los conosco para mais uma reflexão dessa noite. Aqui embaixo vocês encontram um sinalzinho, é a descrição do vídeo. Quando você toca ali, você vai saber uma série de informações, tá? Você vai ter as informações a respeito das músicas que ouvimos na ambiência.
Vamos também ver sobre o jornalzinho O Ceareiro, que traz sobre os cursos, traz mensagens edificantes e uma série de outras informações. Também vem falando sobre o atendimento fraterno. Precisou conversar com alguém? Tem lá um contato que você pode estar acionando, tá bom? Para poder entrar em contato, tirar dúvida e atender às suas necessidades. Outra coisa também. Antes da nossa reunião, nós temos o GEAL. Ele acontece às 19h30, mais ou menos. E é importante que as crianças possam estar assistindo, possam estar tirando as dúvidas. É um trabalho elaborado pelas evangelizadoras para todas as crianças. E nós também, se estivermos participando, ouvindo, aprenderemos muito mais. Gente, por favor, pedimos ainda, não deixa de dar aquele likezinho que tem aqui embaixo, um sinalzinho aqui embaixo. Sabe por quê? Porque quanto mais like tivermos, mais divulgados serão os nossos vídeos. Olha que importância, né? Para que outras pessoas possam também saborear dessas reflexões que nos são trazidas. Outra coisa, as recepcionistas estão aqui esclarecendo dúvidas. Então, teve alguma dúvida? Coloca aí embaixo no chat. Assim que der, elas vão estar respondendo carinhosamente a todos vocês, tá bom? E temos outras reuniões que a nossa casa vem oferecendo. Às sextas-feiras, sempre online, às 20 horas. Quinta-feira, as nossas reuniões estão acontecendo presencialmente, já atendendo aos protocolos. Acontece sempre às 14h30, na rua Glaziu, número 265, tá? Daqui a mais um tempinho, talvez já iniciando também a reunião pública de domingo, que vai acontecer às 9 horas da manhã. Provavelmente presencial já nessa semana, quem sabe, né? Vamos aguardar um pouquinho. Outra coisa. Online, nós teremos a nossa reunião de prece da saudade, sempre acontecendo às quintas-feiras, 19h30. E também de fluidoterapia, que você pode estar colocando seu nome aí no chat, tá? É sempre às terças-feiras, 19h30, ou quarta-feiras, 9 horas da manhã. E aí nós vamos agora entender um pouquinho mais como é que vai estar acontecendo a nossa reunião dessa noite. Vamos lá. Quem vai nos trazer a página de abertura será o companheiro Leomar. Ele vem falando sobre crises. Basta refletir em cima, já é um bom começo, hein? O nosso companheiro Renato vai fazer a prece inicial. E a nossa querida Sandra Pragana, ela vai trazer o título de reflexão dessa noite, De Volta à Vida Espiritual. Gente, é muita coisa, hein? Parece um banquete, né? Oferecido a cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Fiquem bem, graças a Deus. Do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão.
É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador, para os que sabem ter esperança. Pai amado, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que na reunião de hoje possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para acolher as boas vibrações e absorver o conteúdo das lições. Amigos espirituais que aqui se encontram conosco, nos ajudem a melhor compreender o que for dito hoje e que as bênçãos aqui derramadas possam nos trazer o conforto e o refrigério que necessitamos. Que a reunião de hoje possa transcorrer em harmonia e que os trabalhos possam ser executados na sua plenitude. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e pedimos a bênção para darmos por iniciada a reunião de hoje. Boa noite a todos, é com muita alegria estar aqui. O meu nome é Sandra Pragana, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje nós vamos conversar sobre o retorno da vida corporal à vida espiritual. Quando o espírito retorna, ao mundo dos espíritos. Está na parte 2ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que tem também os subtítulos, A Alma Após a Morte, Sua Individualidade, Vida Eterna, Separação da Alma e do Corpo, e, por último, a Perturbação Espiritual. E são questões da 149 até a 165. Então, vamos lá, então. A alma após a morte. Então, o que acontece, logo após a morte? A alma, que estava com o corpo físico, a partir do momento que o corpo biológico deixa de ter a sua vitalidade, a alma retorna ao mundo espiritual. Então, a denominamos espírito, quer dizer, porque ela volta a ser espírito, porque alma e espírito é a mesma coisa. Só que quando ela retorna ao mundo espiritual, vai voltar para sua pátria, que nós sabemos que nós somos espíritos, nós estamos só nesse corpo físico pela necessidade, porque precisamos estar aqui para nós evoluirmos, nos fazer com que possamos aprender ainda muitas situações que nós temos que passar para nos melhorar. Nós viemos aqui para isso,
para essa purificação, né, nos deixarmos, né, de alguns ainda sentimentos que ainda nos faz parte, né, ainda do nosso ser, né, íntimo, precisamos melhorar. Então, temporariamente, nós passamos um período aqui para isso, para essa melhora. Então, quando retornamos, vamos para o nosso mundo espiritual. Então, voltamos a ser espírito e alma quando está encarnada. E também é muito importante saber que quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós não deixamos de ser nós mesmos. Nós não perdemos a nossa individualidade. Isso é muito importante, porque antigamente as pessoas achavam que quando havia a morte, o espírito ele ia para um todo, ao qual ali eles se misturavam e deixava de ser um ser independente, né, na sua individualidade. Então, é muito importante saber que nós continuamos a ser nós mesmos quando a gente retorna ao mundo espiritual. E também outra coisa também importante é que a gente, o que realmente, né, nós levamos daqui para o mundo espiritual. Tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9, que diz assim, que é a instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade. É Pascal, Genebra, 1860, que nos relata que realmente qual é a verdadeira propriedade, aquilo que realmente nos pertence, né, e que possamos levar para o mundo espiritual. Que diz assim, verdadeiramente o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo, do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir. Desfruta durante sua permanência na terra, mas, forçado que é a abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é, afinal, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, que é a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que traz e o que leva, e que ninguém tem o poder de lhe tirar, que lhe servirá no outro mundo muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Quando um homem viaja para um país diferente, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, e fazei provisões de tudo o que poderá vos servir. Quer dizer, mostrando que realmente tudo que nós temos realmente de real, nosso, que podemos levar e que vai ser muito importante para a nossa vida futura, são essa maior riqueza, né? São os bens morais que vamos adquirindo, né? Conforme nós vamos ter nossa vida aqui na Terra, né? E todos nós possamos realmente, podemos adquirir esses bens. Basta ter a boa vontade. Nós estamos aqui para isso, para nos melhorar, fazer nossas reformas íntimas, né, perante nossas atitudes, daquilo que nos cerca, né, como nós realmente reagimos a certas situações que nos aparecem, né, qual é o sentimento que mais realmente está me aflorando dentro de mim, né, o que eu penso do outro, né, como eu reajo com o outro. Então, são essas coisas, né, como eu estou vivendo aqui, como eu reajo às coisas daqui da Terra em relação ao meu próximo, né, e a mim mesmo, para que eu possa levar para o mundo, né, espiritual, que é o qual a minha pátria, né, definitiva. Então é isso que eu vou levar. Não vou levar carro, dinheiro, joia, nada disso. Isso são coisas que a gente adquire aqui para o nosso conforto, vivermos com dignidade, mas
não é a prioridade sim é o que é essa riqueza moral que eu vou construir dentro de mim, a qual vou poder levar e que isso que vai me servir no mundo espiritual, para o meu progresso, né? E também, aqui também nesse capítulo também aborda, Kardec fala também como, né, essa poderia, né, provar que existe nessa nossa individualidade no mundo espiritual, né? Porque lá nós não temos o corpo físico, né? Aqui, né, nós temos o nosso corpo físico. Então, nós podemos, né, diferenciar, né, um do outro, porque nós temos uma forma. Então, cada um tem sua característica, então, assim, quem é um, quem é outro. E no mundo espiritual? Então, mas lá nós temos, claro, nós não temos o nosso corpo espiritual, que nós conhecemos, que é o perispírito, que ele é constituído de fluidos, são um aglomerado de fluidos que o espírito retira, né, do próprio planeta que ele vai encarnar. Então, esse corpo, né, que nos acompanha, né, após o desencarne, né, ele que quando nós voltamos para o mundo espiritual, ele que dá essa forma, né, é a forma, né, do corpo físico, nós retornamos com ele, com essa forma dessa última encarnação. Então, é assim que ele se identifica no mundo espiritual, com essa forma, né, com essa aparência dessa última encarnação. Então, é mais uma amostra, né, da nossa individualidade. Cada um vai se mostrar dessa forma na sua última encarnação. E aqui também, Kardec também aborda que prova, né, podemos ter da individualidade da alma após a morte, né? E não só essa do perispírito, né, que dá a sua forma, mas também através também das comunicações. É mais um meio, né, de se mostrar, né? Temos os médios que trazem essas comunicações e também até ali também pode provar também a individualidade que mantém o espírito após a desencarnação, né, desse espírito, porque o que ele traz não são as mesmas coisas. Se fosse isso, todo mundo fosse igual, ele traria sempre as mesmas opiniões. E nas comunicações a gente vê que ele traz realmente vários tipos de comunicações diferentes uma das outras, né? E o estilo, tudo isso a gente vê que são espíritos diferentes. Kardec bota uma nota aqui muito importante sobre essa questão. Eu vou ler o trecho para vocês. Ele diz assim: se as almas não se diferenciassem do todo, teriam apenas as qualidades do conjunto e nada poderia distingui-las uma das outras. Não teriam nem inteligência nem qualidades próprias, porém, muito ao contrário disso, em todas as comunicações demonstram ter consciência do seu eu e uma vontade própria. A diversidade que apresentam em todas as comunicações é consequência da sua individualidade. Se após a morte houvesse somente o que se chama de o grande todo, que absorve todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então todas as comunicações do mundo invisível seriam idênticas, uma vez que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, e de todas as espécies, alegres e tristes, levianos e sérios. É evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais evidente quando esses seres provam sua identidade por manifestações incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre, que se podem comprovar. Também não pode ser posta em dúvida quando se tornam visíveis em suas aparições. Então, está mostrando aqui mais uma vez a nossa individualidade,
que nós continuamos a ser o que somos quando voltamos para o nosso mundo espiritual. Então, nada isso modifica, senão, né, que razão teríamos, né, da nossa vida aqui, que seria sem sentido, deixaríamos de ser o que somos, e Deus, na sua infinita misericórdia, né, Ele não faria isso conosco. Então, nós continuamos, sermos o que somos, né? Se aqui eu sou bonzinho, eu vou levar as coisas boas que eu aprendi lá. Se eu tenho alguns pensamentos ainda negativos, chegando lá eu vou ser da mesma maneira que eu era aqui. Então, nada muda realmente, né? Então, dessa parte aqui, acho que nós falamos tudo em relação à alma, né? Não esquecendo também, né, que o perispírito, né, ele dá essa demonstração, né, da sua individualidade, né, com a forma, né, da sua última encarnação, e assim é que eles vão se interagindo, né, um com os outros, né, os espíritos, né. O perispírito, ele é fundamental, não esquecendo disso, porque ele também, além de, né, mostrar nossa individualidade, da nossa forma, né, ele também é um veículo de exteriorização, né, a qual, né, faz essa comunicação e que permite também à alma, né, ter as sensações e as percepções. E também, deixa eu ver mais alguma coisa. Não, agora nós vamos falar sobre, continuando, né, falando, mas vamos falar sobre a separação da alma e do corpo, como isso ocorre, né? Então nós vamos agora falar sobre essa separação da alma e do corpo. Vamos então falar agora um pouco, né, sobre a separação da alma e do corpo. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 154, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. O corpo ou a alma sente alguma dor no momento da morte? Quer dizer, ele queria saber se nesse momento, né, da morte, o corpo, né, ou a alma sofre alguma dor. E eles dizem que não, né? Então, na hora, né, da morte, para o espírito é muito tranquilo. Ele não participa, né, propriamente dito, como diz os espíritos, desse momento, né? Como vamos ver aqui no item é o livro é o Céu e Inferno, né? O livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 1, o passamento, no item 4, que nos diz assim: a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não há mais reste, né, um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Então, tem que haver esse rompimento. Como nós sabemos, já vimos no perispírito, né, que o perispírito, como vimos, ele se une ao corpo físico, célula a célula. Então, naturalmente, o que vai acontecer quando haver a morte do corpo físico? Esse desligamento vai ser o quê? Célula a célula também. Então, por isso que ele fala que não há essa dor física, né? Como, continuando aqui no item 4 do Céu e Inferno, que ele nos fala, né? A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito. E, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Então, não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Porque, então, vai depender desse desenlace, dessa soltura do perispírito com o corpo físico. E aí pode ser penosa, né? Nós vamos ver aqui mais adiante, né, como tudo isso ocorre, né? Então, na hora da separação, o que acontece? Essa dificuldade, né, da separação do perispírito do corpo físico. Tem uma nota aqui de Kardec, né, que eu acho muito interessante,
que ele nos diz assim, porque está se referindo, né, a essa separação do corpo físico, né, que, como a gente sabe, né, esse laço, né, esse laço que liga, né, o perispírito ao corpo físico, né, que é também, que eles falam, né, que são que vai haver esse rompimento, mas não é um rompimento, não é uma quebra. Esse laço que também é esse mesmo material do perispírito, né, esse material, que ele vai se desfazendo. Esses laços que existem então, entre o corpo físico e o perispírito, quando eles se rompem, quer dizer, quando eles se desfazem, aí sim o espírito está livre, está liberto, né? Então, essa nota aqui de Kardec eu acho muito importante, porque ele descreve tudo, né? E fica bem claro essa situação. Eu vou ler para vocês. Durante a vida, o espírito se encontra preso ao corpo por seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não do perispírito. Então, o que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. Então, a observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Opera-se gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Para uns é bastante rápido. Pode-se dizer que o momento da morte é ao mesmo instante o da libertação, quase imediata, mas para outros, aqueles cuja vida foi extremamente material e sensual, o desprendimento é mais demorado e dura algumas vezes dias, semanas e até mesmo meses. Isso sem que haja no corpo a menor vitalidade e nem a possibilidade de um retorno à vida. Mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que sempre se dá em razão da importância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É racional conceber, de fato, que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais sofre ao se separar dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos, operam um início do desprendimento mesmo durante a vida do corpo, de tal forma que, quando a morte chega, o desprendimento é quase instantâneo. Esse é o resultado de estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações ainda provaram que a afinidade que em alguns indivíduos persiste entre a alma e o corpo é algumas vezes muito dolorosa, visto que o espírito pode sentir o horror da decomposição. Esse é um caso excepcional e particular para certos gêneros de vida e certos gêneros de morte. Verifica-se entre alguns suicidas. Então a gente pode ver aqui que tudo, né, vai depender de como a gente leva a nossa vida. Se a gente dá muito valor às coisas materiais, né, se a gente se apega muito a essas coisas, ou se a gente já quando chega um certo tempo da nossa vida, a gente começa a procurar, buscar, ter mais conhecimento sobre esse assunto e começa então a se libertar desse apego, né? E não dá tanto valor a isso. Ao contrário, começa a buscar valores mais espirituais e começar também a praticar o bem, né? Fazer as coisas, né? Mas perceber que temos que mudar o nosso sentimento em relação a tudo que está ao nosso redor. Então, com isso, você vai mudando a sua postura, o seu modo de pensar, suas atitudes e se libertando desse apego, tudo vai facilitar na hora do seu desencarne. Então, temos que perceber isso. Não é uma coisa de religião, e sim da nossa postura como ser humano em relação a tudo que nos cerca, né? As pessoas que convivem com a gente, né? As nossas atitudes, pensamentos. Isso tudo é que vai dar essa situação na hora do desprendimento, né? Do nosso perispírito com o nosso corpo físico na hora da morte do corpo físico, né? Da nossa vida orgânica, né? Quando chega ao fim. Então, agora aqui nós vamos também falar um pouquinho sobre essa separação definitiva da alma do corpo, né? Como ela pode ocorrer, né?
se nesse momento, né, ainda entre a vida e a morte, nessa agonia, né, que persiste nesse momento, né? Então, aqui no Céu e Inferno, no item 9, ele fala assim para a gente. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, como eu tinha comentado, né? O desprendimento quase se completa antes da morte real. Então, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Quer dizer, às vezes ainda tem, o espírito já está se desligando, mas o corpo físico ainda está em atividade ali, mas o espírito já está se libertando, né? Então, nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Quer dizer, então ele já está liberto e o corpo ainda está ali, né? O sangue ainda está circulando, o coração ainda está batendo, mas ele já está ligado, é só uma vida realmente vegetal ali. Porque ele já automaticamente saiu, porque esse desprendimento dele foi tão natural que não se prendeu, então ele não passa por uma situação difícil, né, de sofrimento para esse desligamento, né? Então, essa agonia, né, da morte são esses momentos, né, que antecedem a morte. Tá? Algumas vezes, né, quando o espírito já está mais livre, né, desse processo, como a gente comentou, já é mais o quê? Espiritualizado, então que se rompe, né, com uma certa mais facilidade. Né? Então, essa ligação se dá também ao contrário, né? Quando o espírito, né, está mais do que materializado, né? Então, aquele que vive, né, com esse apego, né, a situação já se torna diferente, né? Então, a vida, né, material, neste momento, fica mais penoso porque uma maior dificuldade nesse desenlace, né, do perispírito com o corpo físico. E aqui, continuando no item 9, ele fala assim, ó, no homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, é para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento. Tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opera gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes, e outras se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Quer dizer, então a situação fica mais penosa ali, mais difícil, né, mais sofredora, por causa dessa situação, dessa ligação, porque nunca se pensou nessa parte espiritual, sempre só as coisas materiais, não quer largar o corpo, né? Quer continuar aqui, então tudo isso prende, né? Então há uma situação difícil, né, nesse momento, né? E também aqui nós também podemos ver, deixa eu ver mais alguma coisa sobre no momento da morte, né? Há algumas vezes, né, ela entrevê o mundo espiritual. Isso acontece muito, né, quando as pessoas estão às vezes muito doentes ou estão muito já idosos, né, já tem uma morte assim, natural, porque já o desgaste do corpo físico, né, então já vai ficando mais fraquinha, né, os nossos órgãos, né, então vai havendo já esse desligamento e então começa a ver, né, as pessoas, né, às vezes você vai visitar uma pessoa, a pessoa, fulana que veio me ver, é uma pessoa que já
desencarnou, né? E ele fala, não, teve aqui, conversou comigo, quer dizer, e às vezes ela fala assim, eu fui no lugar, me levaram, eu vi fulano, quer dizer, às vezes até levaram já no mundo espiritual, já voltou, porque ela já está vendo esse desligamento, né? Mais natural, né? Então, quando é um ser mais espiritualizado, né? Então já é um pouquinho mais desenvolvido nessa questão. Então, que quando a morte, né, ela é suave, ela se torna tranquila. Então, ele, né, entrevê esse mundo espiritual, né, vê os seus parentes, né, que já desencarnaram. Então, voltam, né, para o receber e fica feliz, né, que está passando, né, por esse processo da morte, né. E também, nós podemos também falar um pouquinho também sobre, deixa eu ver, largar inicialmente esse... é sobre... É o encontro, né, das pessoas que vamos nos receber no mundo espiritual, né, como eu estava falando, só é o encontro dos parentes, né. Então, no plano espiritual, né, os espíritos a gente se encontra, né, com aqueles que já conviveram com a gente, né, são aqueles espíritos que nós temos uma afinidade maior, né, são às vezes por amor, né, são por sentimentos, né, e dentro dessa sintonia e vibração que cada um tem, que faz essa semelhança, a gente acaba se encontrando. Então, é o que acontece lá, né? Da mesma forma, né? Que para o bem e para o mal. Então vamos encontrar aqueles que tivemos afinidades, né? Boas ou ruins, né? E também agora também eu falar um pouquinho sobre a morte violenta, né? A morte violenta. Então, a morte violenta, né? Como a gente sabe, aqui, né, nessa questão, vamos ver que ela vai depender então muito do merecimento, né, do espírito, né, se ele provocou, né, aquela situação, aquele acidente que rompeu ali a sua vida, né, ou se aquilo ali estava realmente, se ele foi responsável, se não foi responsável sobre a situação, se aquelas pessoas às vezes que bebem, né, que acaba provocando um acidente e às vezes não estava na sua programação, ou às vezes também como é que a gente vai saber se aquilo estava na sua programação, no seu processo expiatório. Então cada caso é um caso, né? Então depende então da circunstância que envolve, né, esse tipo de acidente que pode, né, fazer parte, né, como eu falei, desse processo expiatório, né? Mas às vezes a pessoa toma consciência, como diz ali no Livro dos Espíritos, né? Que às vezes, geralmente, né, é uma situação, mas em todos os casos, o momento, né, dessa separação é muito curto, quer dizer, às vezes ele não toma consciência, né? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais, né? Esse assunto aqui não vai dar tempo de a gente minuciar muito, mas é uma situação que vai depender de vários fatores, né? Mas como ele fala aqui, geralmente ela é simultânea, tá? Mas em todos os casos, o momento dessa separação é muito curto, tá? E vamos falar também do caso também que também envolve também tudo isso, né, no caso que até pergunta aqui sobre a decapitação, né, ele fala muitas vezes a conserva durante alguns minutos, né, a consciência, até que a vida orgânica tenha se extinguido completamente, né. Então, às vezes ocorre que a apreensão de uma morte pode fazer com que perca, né, a consciência, então mesmo antes do instante do suplício. Então, às vezes a pessoa não toma consciência, ela já foi retirada dali pela sua o seu merecimento, e então ou toma consciência assim, mas é muito curto, muito rápido, tá? Então vai depender, sempre depende, né? Não existe uma fórmula, é assim ou assado, não existe isso, né? Mas uma coisa nós temos que ter sempre essa certeza, todos nós, não importa, né, o que fizemos aqui, todos nós somos filhos do mesmo Pai, que nos ama, nos criou para a felicidade. Todos nós somos amparados nesse momento. Não tem um que não seja amparado, né? Agora, cada um vai passar por aquilo que, de alguma forma, provocou, né? Se é mais materialista ou se é mais espiritualizado, então é isso que vai diminuir essa situação. Mas todos nós somos amparados. O importante é ficar tranquilo nesse momento para facilitar,
né, essa passagem, ok? Então agora vamos falar um pouquinho sobre perturbação espiritual, né? Vamos então, né, falar sobre esse último item, né, do capítulo 3, que é a perturbação espiritual, do qual de tudo que já conversamos, né, está dentro desse assunto, porque está tudo relacionado, né? Aquilo que a gente já tem de conhecimento, daquilo que fizemos na nossa vida, daquilo que buscamos para o nosso melhoramento. Então, quando nós já temos uma noção de que somos espíritos imortais, né, que estamos aqui de passagem, esse período que nós estamos aqui é importante para que possamos nos aprimorar naquilo que necessitamos, né, nos lapidar ainda, né, os sentimentos, as nossas relações. Então, aquilo que estou fazendo realmente de bom, né, esse desapego das coisas materiais, então tudo isso influencia na hora dessa perturbação, que ela pode ser pequena ou pode ser muito longa, porque vai depender de como eu estou ainda agarrado às coisas materiais, né? E então por isso que não é para todos os espíritos. E essa consciência de nós mesmos, né, como é que ele fala aqui? Que não é imediata, porque todos nós vamos passar por esse período de perturbação. É como se você estivesse dormindo, né? Às vezes num sono profundo, ou você tem um pesadelo, você acorda e você não sabe onde você está, até você ter consciência, estava dormindo, estava sonhando, aí você começa já a se localizar, né, onde você está. Então é a mesma coisa. Agora, isso pode durar muito tempo ou não. Vai depender daquilo que você já conhece sobre o mundo espiritual. Se você sabe que você é um espírito, né? Então, isso tudo que nós já falamos, né, é que vai influenciar para que essa perturbação seja menor ou maior, né? Então, como ele fala aqui, tudo isso, inclusive até ele fala sobre o conhecimento do espiritismo, se tem alguma influência, né, sobre essa duração dessa perturbação. Claro que sim, ela é muito importante, porque a partir do momento que você conhece o espiritismo, você vai sendo esclarecida, né? Agora, que ele falou aqui, mas o mais importante é a prática no bem e a consciência pura exercida, que se exerce maior influência. Então eu tenho que praticar a caridade, né? Eu tenho que ser uma pessoa desprendida das coisas materiais e ser mais humana realmente, né? Perceber que nós somos irmãos, estamos aqui para ajudar um ou outro, né? Então isso tudo vai influenciar. Aqui no Céu e Inferno, né? Nesse capítulo que eu falei que está na segunda parte, né? Capítulo 1, o passamento, no item 8, nos diz assim sobre essa questão. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Foi nós falamos. Que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma. De nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso, esse desprendimento. Por isso, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Então é isso. Então temos que ter essa consciência. E dependendo do tipo de morte, tudo isso aí vai influenciar. E tudo que nós falamos, né, durante todo nossa conversa sobre esse tema, tudo isso é muito importante, né? Ter essa consciência que somos espíritos. E precisamos fazer nossa reforma íntima, confiar em Deus acima de tudo, porque ninguém vai ficar desamparado. Mas precisamos fazer a nossa parte, para que tudo isso possa ser melhorado para nós mesmos, né? E Kardec, ele traz aqui, né, nessa última parte aqui da perturbação, que é muito importante. Eu vou ler para vocês o que Kardec nos diz aqui. No momento da morte, tudo é inicialmente confuso.
a alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela fica atordoada, semelhante à situação de uma pessoa que desperta de um profundo sono e procura se dar conta da situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se apaga a influência da matéria, da qual acaba de se libertar, e à medida que se vai dissipando uma espécie de névoa que obscurece seus pensamentos. O tempo da perturbação, que se segue à morte do corpo, é bastante variável. Pode ser de algumas horas, de muitos meses ou até mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que se identificaram já na vida terrena com seu estado futuro, porque compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, de acordo com o caráter dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Sustenta essa ideia com insistência e teimosia. Entretanto, vê seu corpo, sabe que é seu e não compreende que esteja separado dele. Procura aproximar-se de pessoas que estima, fala com elas e não compreende por que não o escutam. Essa ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito, que quando o espírito realmente ali ele se liberta, né? Só então o espírito reconhece o estado em que se encontra e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que se operou nele. A morte é para ele sinônimo de destruição, de aniquilamento. Mas como ainda pensa, vê, escuta, não se considera morto. O que aumenta ainda mais sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao anterior, cuja natureza etérea não teve ainda tempo de estudar, quer dizer, não compreende. Se ele for muito materialista, ainda muito grosseiro, ainda também é o seu perispírito. Então ele vê como se realmente estivesse no corpo físico dele ainda, né? Acredita que seja sólido e compacto como o primeiro, e quando percebe esse detalhe, se espanta por não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece com os sonâmbulos inexperientes que não acreditam dormir, porque para eles o sono é sinônimo de suspensão das atividades. E como podem pensar livremente e ver, julgam não estar dormindo. Alguns espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não tenha acontecido inesperadamente. Porém, é sempre mais generalizada naquelas que, apesar de estar doentes, não pensavam em morrer. Vê-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu enterro como sendo o de um estranho e falando sobre o assunto como se não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de pesaroso para o homem de bem. É calma e muito semelhante a de um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura, a perturbação é cheia de ansiedade e angústias, que aumentam à medida que reconhece a situação em que se encontra. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou apenas se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então tá aí, né? Eu acho que deu para a gente, né, esclarecer um pouquinho, né? E perceber que, como nós somos amados, Deus, nossa, em sua infinita misericórdia, nos ama muito. Então temos sempre essa certeza, somos amparados e somos amados e fomos criados para ser felizes. Então não temos só que nos preocupar isso, é nos espiritualizar mais, né? Para que facilitamos a nossa passagem de volta, né, ao mundo espiritual. Muito obrigado
e fiquem todos em paz. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em um só pensamento. Que a Tua presença esteja em nossos corações, nos amparando e auxiliando nesses momentos de gratidão e reflexões. Jesus querido, amigo, conselheiro de todas as horas, Maria, nossa mãe amorosa, e a toda essa espiritualidade amiga dessa casa de amor. Agradecidos por essas reflexões que foram trazidas nessa noite, para que possamos assim, Senhor, nos fortalecer e nos ajudar em nossa caminhada, e que possamos assim encontrar em nós a centelha divina, que esses ensinamentos nos traga não só essa força, mas a coragem para buscarmos o entendimento e a compreensão, para mudarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nessa caminhada que precisamos muito, Senhor, dessa mudança em nossos sentimentos. Que todas essas emanações de amor e paz que nos envolveram nessa noite possam ser emanadas a todos os nossos irmãos em humanidade. Agradecidos por tudo, pedimos a permissão para encerrarmos a reunião desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar